Bom dia. Aí eu gostei, hein? Agora ficou bom. Meu nome é Sérgio Pitan, como todos já sabem. Eu trabalho com a parte de endoscopia flexível, né, na empresa Labormed, que é representante da Fujifilm. Eu vou falar aqui, passar para vocês sobre a parte da inteligência artificial no mundo da endoscopia. Alguém não conhecia endoscopia, está sabendo agora? Quem nunca... Acho que todo mundo já sabe o que é uma endoscopia, colonoscopia, a parte de broncoscopia, assim por diante. Mas o nosso é baseado num único tipo de exame, tá? Então, agradeço o convite também por estar aqui em São Paulo. Vamos lá. Antes de entrar no assunto inteligência artificial, temos que entender sobre um pouco sobre a estatística do câncer. A parte do câncer coloretal, né, qual é o câncer do intestino, é o terceiro com mais incidência no mundo e o segundo com maior taxa de mortalidade. E com o impacto disso, como é que eu posso diminuir isso? Usando as tecnologias que temos disponível no mundo. E não falo só na parte da endoscopia. Qualquer equipamento que tem inovação tecnológica que vai me ajudar a diminuir taxa de mortalidade, de incidência de pessoas, né, com esse tipo de câncer, isso nos ajuda a ter um resultado muito satisfatório, diminuindo cirurgias e assim por diante. Então, qual o papel da endoscopia hoje? O papel da endoscopia é detectar, diagnosticar e o tratamento. Então, além de você detectar uma lesão, você consegue fazer um diagnóstico ao mesmo tempo, né, e fazer um tratamento. Então, eu tenho 3 passos importantes. Você chega na clínica, vai fazer uma endoscopia ou uma colonoscopia, seja lá qualquer exame, tá? O médico, a primeira coisa que ele quer fazer, detectar, avaliar se você tem alguma coisa. Aí você pode fazer uma biópsia. Segundo ponto, achou uma biópsia, ou achou uma lesão, como é que vai ser o próximo passo? É fazer um diagnóstico mais assertivo, né, mais preciso. Se ele achou que aquela lesão precisa retirar para uma cirurgia com tratamento, ele vai remover. Caso contrário, pode ser um procedimento maior, né, cirúrgico. Então, falando sobre isso, a detecção do câncer precoce, ele é muito importante para o paciente. Imagine você estar num estágio lá que a maioria das pessoas, ela não faz os exames preventivos, tá? Então, exemplo, meu pai hoje tem 62 anos. Meu pai estava passando mal de um negócio lá, foi pai faz medo de médico, medo não foi. Então, assim, quando a gente consegue detectar precocemente uma lesão, deixa eu ver, você diminui. Quando você consegue ali, ó, no primeiro ponto, deixa eu ver se aqui. Acho que não está pegando, não. Quando você consegue detectar de início o câncer precoce, você consegue remover, como vocês estão vendo ali, o endoscópio com uma pinça, né, como se fosse um bisturi, antes de chegar àquele nível maior lá, da ponta, né, na nossa esquerda, que é o câncer já avançado. Aí você tem que fazer o quê? Uma cirurgia. Quando você detecta precocemente, isso é muito bom para o paciente, tá? E para vocês entenderem um pouco sobre o mundo da endoscopia, antes de entrar no assunto da inteligência artificial, porque a gente tem que explicar, não é só a inteligência artificial, mas como é que ela é utilizada, como é que ela é aplicada. O papel da endoscopia. O papel da endoscopia hoje é o quê? Temos a parte dos brônquios, né, que os endoscópicos estudam a nossa parte respiratória, os equipamentos de CPRE, os equipamentos para investigar nosso intestino delgado, e o nosso estômago, que é a endoscopia alta. Mas o nosso foco na inteligência artificial é a colonoscopia, que é o exame que eu mostrei para vocês, que tem a 2ª maior taxa de mortalidade do mundo. Então, antes de entrar no assunto inteligência artificial, para vocês entenderem, eu tenho que ter um sistema de vídeo. Eu preciso de um monitor, eu preciso de uma processadora. Quem é que dá a engenharia clínica aqui? Hospital. Engenharia clínica, né? Então, quando a clínica, o hospital solicita, eu preciso de um sistema de vídeo endoscopia. Então, eu tenho que ter o quê? Um troller. Então, eu tenho que ter um sistema completo
para utilizar a inteligência artificial. Então, entrando no mundo da inteligência artificial, que eu vou falar para vocês agora, a gente já falou o papel da endoscopia, falamos sobre a parte do câncer, detecção. Hoje, temos a inteligência artificial aplicada em diversos tipos de dispositivos médicos. Como vocês podem ver, raio-x, equipamentos laboratoriais, ultrassom, serviços e assim por diante, como vocês podem ver aqui. E qual o segmento hoje que a gente consegue observar a inteligência artificial? Qual o segmento? É o segmento da colonoscopia, que a gente está falando. Hoje, a parte de oftalmologia já utiliza inteligência artificial, tem um equipamento específico para isso. As vacinas hoje são descobertas utilizando métodos de inteligência artificial. Setor de imagem, tomografia, ressonância, hoje mamógrafos e assim por diante. E tem o setor de laboratórios também que eu falei. E os equipamentos de vídeo, cirurgia hoje, robótica e tudo mais. Então, assim, a gente vê que a inteligência artificial já está no nosso meio. Hoje, aqui, ó, relógio. Relógio hoje é inteligência artificial. Entendeu? Tudo que aquele aspirador é uma inteligência artificial, o aspirador, o robô. Então, a gente não percebe, mas isso é uma inteligência artificial, aplicada ali dentro dela. Então, na parte da saúde, é utilizada em diversos tipos, aqui eu citei alguns, existe, claro, mais, para vocês entenderem o mundo da inteligência artificial. Tá? E aqui a gente tem o equipamento, né, para vocês perceberem, a inteligência artificial é um dispositivo, não deixa de ser um computador, um supercomputador, tá? E ele é acoplado a um sistema de vídeo. Tá? Ali você tem todas as informações da inteligência artificial. Vamos lá, falar sobre para vocês entenderem a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela tem dois tipos de algoritmo que ela trabalha, que é o Machine Learning e o Deep Learning. Alguém já viu falar? Alguém? Então, antes de falar um pouco dessa parte, o Machine Learning é a máquina, ela aprende com o que foi introduzido nela. Como assim? Alexa, Amazon, Netflix, os chatbots. Então, tipo, você dá uma informação e o computador aprende sozinho. Então, exemplo, eu vou fazer na TI, um exemplo. Eu faço um dispositivo lá, ó, quero que filtre tudo que for spam com a palavra XXX. Então, ele vai detectar. E com aquilo ele vai aprendendo mais informações. Então, o computador ele está nas nuvens, ele está conectado à internet e ele vai aprendendo sem, assim, claro, o ser humano vai inputando as informações, mas ele pode aprender sozinho. E, então, a gente tem aí detecção de fraudes. Quem utiliza muito isso é o banco, né? Então, tem um setor de TI, então tem diversos segmentos que utilizam Machine Learning, mas os equipamentos médicos assim que a gente observa que tem a utilização da inteligência artificial hospitalar, né, na área da saúde, é o algoritmo Deep Learning, que você imputa as informações, vai fazer jogar as informações, que elas são neuroinformações de um banco de dados. Exemplo, o carro autônomo, Deep Learning, só para vocês entenderem. Reconhecimento facial, Deep Learning. Então, por isso, assim, ela joga a informação em um banco de dados, ela cruza as informações com o que foi jogado ali. Exemplo, por isso que o Zé falou assim, o rapaz foi pego lá no aeroporto, um fugitivo. Por quê? Foi jogado as informações dele facial no computador lá, que a gente chama da Interpol, da CIA, sei lá. Quando ele chega no aeroporto, bateu a parte facial, pegou ele, Deep Learning, que jogou a informação, a inteligência artificial detectou ele. E a fala também. Então, também temos o dispositivo médico ali, que eu falei, que é o raio-x, tomografia, e assim por diante. E hoje, vocês vão ouvir nosso amigo falar, o Galdino, né, tem até ali hoje, dispositivo que você utiliza aqui, o chatzinho, que você utiliza acesso remoto, quero abrir um chamado. Deep Learning, é uma informação. Mas como é que funciona isso, Sérgio?
Vamos falar aqui, começando já entrando no algoritmo da endoscopia, né, da colonoscopia. É como se eu pegasse todas as informações de livros, imagens, né? Só para vocês verem aqui, vou ilustrar melhor aqui, dá licença. É como se eu pegasse todas essas informações aqui de imagem, somasse tudo isso, vamos supor, 15 bilhões de imagens, jogasse tudo no supercomputador. Como é que é feita a inteligência artificial? Ele pega assim, o nosso intestino, né, vamos botar assim, o médico, quando ele entra com o equipamento, ele sabe a anatomia, então ele tem como se fosse um parâmetro de todas as imagens, de todas as paredes do nosso corpo. Quando ele tem uma região, isso um paciente normal, quando ele tem uma lesão que seja irregular do que aquilo que ele conhece, ele vai mostrar para o médico. A gente vai ver um vídeo e vocês vão conseguir entender melhor. Então, essa informação, como eu falei, ela pega como fosse assim, como você pegasse todos os dados científicos, exames médicos de muitos anos e atuais, jogasse para dentro de um supercomputador. E quando ele cruzar com aquela imagem, ele vai saber diferenciar o que é o certo e o que é o errado. Então, como eu mostrei para vocês, tem um centro de estudo, de pesquisa, um supercomputador, e onde ele joga as informações. Bom, vamos lá. Antes de entrar já no assunto do impacto da inteligência artificial, que é o nosso tema principal, né? Sérgio, uma dúvida. Todas essas informações, tudo que você está falando, qual a precisão? Como é que isso vai me dar a capacidade de dizer se isso é certo ou errado, é um falso positivo, não é um falso positivo, entendeu? E assim por diante. Existem estudos, aqui eu estou trazendo pelo menos um aqui, né? Sensibilidade, tá? Sensibilidade dele é a sensibilidade que ele detecta aquela lesão. Vocês vão ver o vídeo, como eu falei, ele vai detectar a lesão. Então, o nível de precisão da sensibilidade dele é de 96%. E a especificidade, né? Até falei errado aqui, desculpa, é de 92%. Como é que é isso aqui? Vamos supor, vou dar um exemplo. Eu tenho uma caixa de tomate. Uma caixa de tomate. Ele vai usar a minha acessibilidade e vai achar ali, ó, Sérgio, 100 tomates. Ok. Beleza, achou para mim rapidinho. Puf, fez uma varredura. A especificidade, né? Meu Deus, está difícil de sair. De 92%. Como assim? A precisão de ele me indicar quantos tomates ruins tem e quantos tomates bons ele tem ali. Então, ou seja, o meu nível de precisão é de 92%. Então, ele não vai dizer só quantos tomates você tem, ele vai dizer a precisão, porque a gente sabe, a gente está lá na feira, pô, a gente vê laranja, tudo misturado, você tem ruim, tem uns que estão já podres, outros não, então ele faz esse tipo de leitura. Então, é um parâmetro que ele tem. Então, a gente tem a parte de detecção e a parte de caracterização, que vocês vão ver, tá? Que é onde ele mostra para o médico. Detecta e caracteriza. É o que vocês vão entender agora. Sérgio, qual é o impacto da inteligência artificial? Como eu falei no início, quando nós detectamos um câncer precoce, qual o impacto que isso tem para um paciente? Um impacto muito grande. Você evitar... vou dar um exemplo aqui, tá? Teve um médico que fez um exame do paciente, o paciente fez 2 exames, não foi encontrado nada, tá? E ele falou, o paciente estava, assim, ele estava tendo a parte já crítica dele, né? Sangrando e tudo mais, evacuando demais, estava muito ruim. Foi feito o exame, olha, vamos ter que fazer outro exame. Aí, já passando um tempo, ele falou assim, voltou, falou assim, ó, vou te encaminhar para um outro médico, que ele tem um equipamento com mais capacidade e a gente faz um estudo melhor. Quando ele mandou lá para o médico com esse equipamento, não estou falando da marca, tá? Ele conseguiu detectar uma lesão que o médico anterior tinha uma foto, que na foto do médico não tinha aquela lesão. Mas por ter um equipamento de alta precisão, com uma imagem de alta definição, equipamento... Então, ou seja, o médico estava utilizando um equipamento muito antigo. Ele conseguiu detectar uma lesão que o equipamento do médico não tinha essa capacidade. Só que já era, assim,
não posso dizer já era, né? Poderia já ser um pouco tarde para o paciente. Então, imagina para o médico, pô, fiz 2 exames aqui nessa clínica, fui numa outra, o cara detectou de cara. Só que quando o médico detectou, ele falou, olha, eu vou ter que te operar. Ou seja, passou acho que 1 ano. Se ele tivesse feito, não estou falando aqui de clínica do equipamento. Então, eu estou falando aqui da precisão, assim, de detectarmos o câncer precoce. Então, você evita que o paciente passe por tudo o que ele passou durante o ano. E a gente sabe, um paciente com câncer, como é que fica, né? Não só ele, a família, né, que passa. Então, a parte de você detectar o impacto que você tem, você evita justamente isso daqui, ó, que é o quê? Qual é o seu impacto da inteligência artificial? O aumento na taxa de detecção. Quando eu utilizo a inteligência artificial, eu não falo só na colonoscopia, mas qualquer outro dispositivo médico, eu vou obter um resultado satisfatório. E já aqui na colonoscopia, eu tenho o quê? Um aumento na taxa de detecção das lesões, ou seja, a detecção precoce de uma lesão. Por exemplo, aquela imagem que eu mostrei ali, deixa eu ver aqui, ó, que eu tenho múltiplos pólipos aqui, ó, eu consigo detectar. Então, ou seja, há estudos, né, que de 3 pólipos detectados, de 3 pólipos que o paciente possa ter, um médico pode deixar passar despercebido. Que ele, às vezes, fica numa região que ele passou, ele não observou. E, Sérgio, a inteligência artificial, né, a gente vai entrar, então vamos lá. Eu vou até pular essa parte, vou deixar mais para frente, que eu ia falar agora. Então, o aumento da taxa. Qual outro ponto importante no impacto? Você evita que o paciente faça a radioterapia. O outro ponto importante, você evita também que o paciente faça uma quimioterapia. Olha já o impacto aqui grande. Você sabe que o impacto de uma radioterapia, de uma quimioterapia, é um custo muito grande para o hospital. E sem contar a fila que você tem para conseguir entrar no SUS, ter um tratamento desse, que é difícil de você conseguir, demora. O outro ponto é a cirurgia aberta. Você evita. Então, assim, olha quantos pontos importantes, quando você tem inteligência artificial, você tem um aumento da taxa de detecção, que você detecta o câncer precoce, evita procedimentos que podem ser muito ruins para o paciente, e a cirurgia aberta. E com isso, você faz o quê? Diminui a taxa de mortalidade. Quando você detecta mais cedo, você diminui a taxa de incidência e de mortalidade no paciente. Com o resultado satisfatório da inteligência artificial, o que eu tenho no final? Um exame e um laudo mais assertivo, mais preciso do que estou falando. Ou seja, o que o médico vê é o que ele vai laudar. O médico não fica assim, bom, o que é essa lesão? Não sei. Bom, calma aí. Então, o médico ele não tem dúvida. A inteligência artificial, meus amigos, ela não veio para substituir o homem. E quando eu apresento o equipamento médico, ele fala, mas vai substituir? Não. Ele veio para auxiliar, ele veio para ser um segundo olho. Imagina o médico que está cansado, veio de um plantão, vários exames no dia, e como eu falei, né, há estudos que de 3 a 5 pólipos que ele realiza, sempre perde um, que ele não consegue, porque às vezes o médico está ali, naquele corre, não consegue, a inteligência artificial está ali para ajudar nesse ponto. Entendeu? Ele veio para ser um equipamento de alta precisão, de detecção e assim por diante. E como é que ele funciona? No endoscópio, ele é aquela processadora que eu mostrei para vocês, mas ele é acionado no endoscópio. Tá? Então, ali a gente tem a interface, aqui é uma lesão, e aqui você vai tirando as fotos e vai mostrando para você. Tá? E aqui, ó, detecção da lesão, uma lesão aqui. Então, esse aqui é um modo de detecção, é a caixa box azulzinha. Tá? Aqui também. Tá? E o modo caracterização. Sérgio, como é que é esse modo caracterização? Eu detecto e vou caracterizar se ele é neoplásico ou hiperplásico. Qual a diferença? O hiperplásico que é aquela lesão que
talvez não seja sugestiva para você retirar. Você vai fazer a biópsia? Vai fazer a biópsia. Mas não quer dizer que ele vai ser um câncer. Já o neoplásico já é sugestivo de ter um estágio já inicial de câncer. Então, o equipamento ele já avisa para você, ele já sugere, tá? Ele não vai dar o laudo. Toda a tomada de decisão é do médico. Então, assim, com o artigo científico que eu mostrei para vocês lá, o médico pega X paciente e faz o exame. Ele escolhe as biópsias e ele confronta com todas as informações que o equipamento deu. Então, eu participei já de um processo desse com o médico, ele falou, ó, as biópsias que eu fiz aqui, ele deu neoplásico, bateu com neoplásico nessa região, no colo ascendente. Já no íleon aqui já deu outra informação, é hiperplásico. Então, o médico falou que ele foi bem assertivo, ele teve uma precisão muito boa. Então, isso torna confiável, assim, mais preciso o laudo do médico. Então, aqui, ó, a lesão, então ele fala se ele é neoplásico, e quando ele é neoplásico, ele fica em amarelo. E quando ele é hiperplásico, ele fica verde. Até nisso ajuda o médico para tomar uma decisão mais assertiva. Aqui é um vídeo, tá? Aqui é uma lesão, ó, está detectando. E aqui ó, já está falando se ele é neoplásico ou hiperplásico. Então aqui já é neoplásico. Isso aqui já é uma lesão para ser retirada. Qual é o impacto daquela lesão que eu falei? Você retirando ali, você evita que o paciente faça o quê? Uma radioterapia, quimioterapia ou uma cirurgia aberta. Você detectando precocemente. Esse é um impacto aqui, ó, neoplásico. Está ali. Então, o que o médico vai fazer? Já tira. Esse já é hiperplásico que está mostrando ali, o médico vai colher a biópsia e assim por diante. Está vendo como aquela lesão estava embaixo ali, como ele movimentou? Então, são lesões. Está vendo aqui o quadrante, aqui, ó, azulzinho? Ele vai apitando para o médico. Então, se tiver alguma lesão, algo irregular, ele já mostra para o médico. Tá? Esse aqui já é outro ponto, vou chegar só um pouco mais aqui. Ó, uma lesão aqui, tá? Mostrando, tá? Outra aqui. Olha, uma coisa interessante, que essa região, ó, neoplásico, tem que tirar. O médico tirando aqui é sobre a vida útil do paciente, lá em cima. Essa região aqui, ó, toda ela, o médico vai avaliar se precisa retirar. Como é que ele faz isso? Bisturi, procedimento cirúrgico, sem você precisar abrir o paciente. Quando você não detecta isso daqui, essa lesão aumenta e ela sai da cavidade. Aí, procedimento cirúrgico. Isso, se você não descobrir não posso dizer precocemente, porque aí já passou. Se você não descobrir, assim, antes de chegar, a pessoa, às vezes, morre de câncer e nem sabe. Tá? Então, meus amigos, deixo uma reflexão aqui para vocês. Quais são as perspectivas futuras da inteligência artificial? Agora a gente já um bate-papo aqui. O que vocês acham que isso vai mudar? Já vou passar uma perspectiva futura aqui da inteligência artificial. Acredito que dentro de alguns 2 ou acho que no máximo 4 anos a gente já vai ter inteligência artificial para endoscopia alta, tá? E para a parte de ecoendoscopia, que é a endoscopia por ultrassom. Então, isso vai ser uma tendência. A gente vê que a parte tecnológica ela vai mudando, e isso agrega valor ao hospital, mas agrega qualidade de vida ao paciente. Eu deixo com vocês. Quais são as perspectivas futuras que você acha da inteligência artificial no mundo da medicina? Aqui, então, finalizo minha parte, deixo meu contato, meu Instagram, onde posto várias informações, vários conteúdos, e ali a gente pode também trocar ideias, informações. E é isso, muito obrigado. Eu tenho uma dúvida, eu tive ali um colo mal preparado, né? Muito comum na endoscopia de baixa. Ele também funciona com colo mal preparado ali? Não, ele vai funcionar como falso positivo, porque ele vai ver aquele colo sujo, ele vai detectar aquelas sujidades, comidas, assim por diante, que ficou no paciente. Não que ele vai ficar pitando como, desculpa a palavra, como doido, né? Mas ele acaba dando essa sugestividade de que pode ter uma lesão. Então, assim, o paciente tem que estar com um preparo muito bom, em jejum, ele fez todo o procedimento certinho para aquela região que ele vai ser estudada,
o médico tem uma precisão maior. Sérgio, pode ter falso positivo? Pode ter. Por isso que eu falei, quem vai decidir isso tudo é um médico. O equipamento ele veio para agregar. Um exemplo, eu assim, por tanto tempo, eu já tenho 13 anos na área do equipamento médico, eu estava com o médico fazendo exame, não estava usando inteligência artificial. A gente estava lá, já era 7 horas da noite, lá em João Pessoa. Aí eu falei, esse médico estava entrando, eu falei, doutor, vai por ali. E doutor, tem uma lesão ali. Não vi não. O que acontece? Está vendo? Quando você tem mais pessoas ali com mais olhos, né, junto no procedimento, você consegue observar mais. A ideia da inteligência artificial é isso. É um segundo olho. É uma segunda pessoa. Mas o laudo final é do médico. Ele não tem, assim, por isso ele veio para tornar o exame, o laudo mais preciso e assertivo. Porque eu não queria aquela dúvida que eu falei. Poxa, como é que esse laudo, isso é tipo 1 ou tipo 2, é uma lesão mais é sugestiva de... Então, ela cria aquela confiança no médico e deixa o exame mais, o examinador mais confiante, claro. Alguma pergunta? Por favor. Alguém não? Tranquilo? Sérgio, muito obrigado, meu amigo.